Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar as 10 construções mais impressionantes da antiguidade. Essas maravilhas não são apenas testemunhos da engenhosidade humana, mas também refletem a cultura, a religião e a história das civilizações que as ergueram. Desde as majestosas pirâmides do Egito até os templos grandiosos da Grécia, cada uma dessas estruturas conta uma história fascinante e nos transporta para um mundo de esplendor e mistério. Prepare-se para se surpreender com a beleza e a magnitude dessas obras-primas que resistiram ao teste do tempo. Vamos começar nossa contagem regressiva e descobrir quais são essas incríveis construções que moldaram a história da humanidade. Pirâmides de Gizé. Há cerca de 4.500 anos, durante a Quarta Dinastia, conhecida como a Era de Ouro do Egito, foram erguidas as Pirâmides de Gizé. A construção dessas monumentais estruturas levou cerca de 85 anos e envolveu 3 gerações de faraós, sendo eles Kelps, seu filho Khafre e o neto Mycerinus. Além das tumbas dos faraós, também há 3 pirâmides menores, conhecidas como as Pirâmides das Rainhas. Porém, neste vídeo, vamos nos concentrar nas 3 pirâmides mais famosas do Egito. As Pirâmides de Gizé foram construídas para atravessar as eras. Até agora, elas têm conseguido esse objetivo. As grandes pirâmides são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Esses imponentes monumentos têm bases retangulares e 4 faces que podem ser triangulares ou trapezoidais. Cada bloco de pedra utilizado na construção pesa aproximadamente 2 toneladas, e uma das pirâmides tem 1/3 de sua estrutura revestida em granito. Acredita-se que todas eram revestidas por esse material, além de calcário, basalto e argila cozida. No interior das pirâmides, há passagens subterrâneas, câmaras mortuárias, corredores estreitos e inclinados, além de galerias. Kelps é a maior entre as 3 pirâmides, com 146,6 metros de altura e uma base de 230 metros. Sua construção ocorreu aproximadamente em 2550 a.C. Já a segunda maior leva o nome de Khafre, com 143 metros de altura e uma base de 216 metros. E por último, mas não menos impressionante, a menor das pirâmides se chama Mycerinus e tem 66 metros de altura e 109 metros de base. A grandiosidade dessas construções é tão notável que os historiadores ainda não compreendem exatamente como os antigos egípcios conseguiram erguê-las sem a tecnologia moderna. Existem várias teorias de como foi possível construir tais maravilhas, como a existência de um rio, que corria perto do local das construções, mas que desapareceu com o passar dos séculos, a utilização de grandes animais extintos como os mamutes, que na época ainda existiam em pequenos grupos na Sibéria, e até mesmo seres de outros planetas. Contudo, a teoria mais aceita sugere que elas foram construídas utilizando rampas inclinadas. Essas rampas facilitavam o deslocamento dos blocos de pedra até o cume da pirâmide. Jardins suspensos da Babilônia. Também conhecido como uma das 7 maravilhas no mundo, foram os célebres jardins que adornaram a capital do Império Neobabilônico, construídos pelo mais grandioso rei da época, Nabucodonosor, segundo que reinou de 1605 a 562 a.C. Provavelmente é uma das maravilhas mais enigmáticas já mencionadas. Embora haja muitas especulações sobre seu possível aspecto e tamanho, não foi encontrada nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico, com exceção de um poço peculiar que aparentemente era utilizado para bombear água. Acredita-se que foi erguido na antiga cidade da Babilônia, perto do local onde hoje se encontra a cidade de Hila, no Iraque. Os espetaculares jardins são descritos como uma estrutura arquitetônica que se elevava por cerca de 6 andares, com terraços que abrigavam árvores imponentes, esculturas e cascatas. Eram construídos em níveis que lembravam andares, criando a ilusão de estarem suspensos. As superfícies dos terraços eram ornamentadas com jardins botânicos, contendo árvores frutíferas, esculturas e cascatas. As colunas que sustentavam os terraços podiam atingir até 100 metros de altura. As cascatas eram mantidas por escravos que se revezavam para encher as piscinas com água do rio Eufrates. Os jardins eram irrigados por gigantescos poços em forma de arcos. Há controvérsia sobre se os jardins suspensos realmente existiram ou se foram apenas uma criação poética, sobretudo devido à ausência de documentos babilônicos preservados. No entanto, há a possibilidade de que as evidências estejam enterradas sob o rio Eufrates.
Mas, devido a questões de segurança, o rio ainda não pôde ser escavado. Durante o reinado de Nabucodonosor II, o curso do rio era a leste da posição atual, e pouco se sabe sobre a região ocidental da Babilônia. Heródoto, antigo historiador grego, ao escrever sobre a Babilônia durante a época de Nabucodonosor II, não faz menção aos jardins suspensos em suas histórias. Uma teoria mais atual sugere que os jardins suspensos da Babilônia foram na verdade construídos pelo rei assírio Senaqueribe, que teve seu reinado entre 704 e 681 a.C., em seu palácio em Nínive. Mas que, com o passar do tempo, esses dois locais acabaram sendo confundidos, e os vastos jardins do palácio de Senaqueribe foram atribuídos à Babilônia de Nabucodonosor II. Estátua de Zeus em Olímpia. A estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia, era uma imponente escultura do deus grego Zeus, criada no século V a.C. pelo escultor Fídias. Esta obra era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua possuía entre 12 e 15 metros de altura, aproximadamente a altura de um edifício de 5 andares. Era inteiramente feita de marfim e ébano, com olhos de pedras preciosas. Fídias esculpiu Zeus sentado em um trono, utilizando materiais típicos de joalheiro. Na mão direita, Zeus segurava a estatueta de Nike, a deusa da vitória. Na esquerda, uma esfera com uma águia pousada sobre ela. Acredita-se que, assim como em outras representações artísticas, a estátua de Zeus esculpida por Fídias mostrava o deus com o senho franzido ou sobrancelhas franzidas, uma expressão que, segundo a lenda, fazia tremer todo o Olimpo. Quando a estátua foi erguida, Atenas e Esparta disputavam a supremacia no Mediterrâneo e na Grécia continental, resultando em uma série de guerras. No entanto, esses conflitos não impediram o progresso cultural e artístico da época, tanto que o século V a.C. é conhecido como o século de ouro na história grega, devido ao notável desenvolvimento da arquitetura, escultura e outras artes. O Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, situado em Éfeso, na atual Turquia, também é conhecido como Ártemis. Erguido por volta do século VI a.C., este templo foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sua posição no extremo do território grego contribuiu para aumentar a admiração e o interesse mundial pelas suas belezas. Éfeso é um dos locais históricos mais ricos em cultura do mundo antigo, repleto de atrações, incluindo o próprio Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis foi construído para honrar a deusa grega da caça e da lua, Ártemis, pelo rei Creso da Lídia. O projeto e a construção ficaram a cargo do arquiteto cretense Quercifrão. O design do templo não seguia o padrão dos retângulos pórticos gregos, mas sim uma combinação de formas orientais e clássicas. Sua fachada era ricamente decorada e ficava de frente para um grande e animado pátio. O templo contava com 127 colunas júnicas de 18 metros de altura, adornadas com gravações circulares em seus lados. Diferente de outros templos, o Artemisium era uma grande estrutura de mármore, medindo 115 por 55 metros. Seu piso era rodeado por degraus, também de mármore. As colunas exibiam elegantes cenas esculpidas, ao invés de simples faixas curvas. A beleza não se limitava ao exterior. O interior do templo era igualmente impressionante. No Artemisium, havia esculturas das guerreiras amazonas, criadas pelos renomados escultores gregos Fídias e Policleto. Nas paredes internas, encontravam-se belas pinturas e as colunas eram adornadas com prata e ouro. O templo abrigava uma estátua do culto que, embora não fosse tão grande quanto a de Zeus em Olímpia, possuía um tamanho natural e estava sobre um pedestal de mármore. No dia 21 de julho de 356 a.C., Heróstrato ateou fogo ao templo de Ártemis. Sua intenção não era atacar o templo ou a deusa, mas sim aproveitar a destruição como uma forma de se tornar famoso. Após a morte de Alexandre o Grande, o templo passou por um processo de reconstrução, mas em 262 a.C. foi novamente arrasado pelos godos. Posteriormente, foi feito um esforço para restaurá-lo utilizando os fragmentos que restaram, com o objetivo de preservar um pouco da sua beleza original. Atualmente, restam apenas alguns vestígios do templo. A localização dos restos foi identificada em 1859, quando começaram as escavações que revelaram diversos artefatos do antigo templo. Esses itens estão agora em exibição no Museu Britânico, em Londres. A famosa estátua de Ártemis, que possui múltiplos seios,
era um ícone do templo de Ártemis, simbolizando abundância, caça e vida selvagem. Após um incêndio devastador, a estátua foi retirada, restaurada e atualmente pode ser vista no Museu de Éfeso, em seu souk. As escavações mais recentes na região trouxeram à tona presentes de peregrinos, como brincos e colares, além de artefatos originários da Índia e da Pérsia. No local de Éfeso, em seu souk, onde o templo estava situado, restam apenas algumas colunas reconstruídas, que servem como lembranças de um templo magnífico, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo devido à sua beleza. Mausoléu de Halicarnasso. Assim como os egípcios antigos construíram pirâmides para preservar os corpos de seus faraós, culturas diversas ao redor do mundo também ergueram construções impressionantes para o descanso eterno de seus líderes. Um exemplo notável é o Mausoléu de Halicarnasso, que funcionou como tumba para o rei Mausolo da Cária. Conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, essa edificação, que ultrapassava 40 metros de altura, estava situada na antiga cidade de Halicarnasso, hoje denominada Bodrum, na Turquia. A construção do monumento teve início após a morte de Mausolo, em 353 a.C., com o objetivo de abrigar seus restos mortais. Abalada pela perda do marido, a rainha Artemísia II, que também era sua irmã, decidiu prestar-lhe uma homenagem, erguendo a maior e mais luxuosa tumba do mundo até então. A imponente construção mesclava influências dos designs grego, egípcio e do Antigo Oriente. Ela não poupou esforços na construção da estrutura de mármore, contratando alguns dos principais profissionais da época, como os arquitetos gregos Sátiro e Pitis. O objetivo era que o monumento celebrasse a vida de Mausolo, destacando suas crenças em relação à vida após a morte. Situado em uma colina com vista panorâmica para a cidade, o Mausoléu de Halicarnasso ocupava uma área superior a 1.200 metros quadrados e possuía paredes adornadas com mais de 400 esculturas de pessoas, animais e carruagens. Estátuas de deuses gregos e guerreiros a cavalo também faziam parte da decoração. A tumba do rei estava localizada em uma plataforma elevada, acessível por uma escada ladeada por estátuas de leões, enquanto o túmulo em si era protegido por guerreiros esculpidos em pedra. A área ao redor contava com 36 colunas e tinha um telhado em formato de pirâmide, no topo do qual havia uma carruagem carregando estátuas dos monarcas. Estima-se que cerca de 30.000 homens trabalharam na construção do monumento funerário, levando 10 anos para concluí-lo. A palavra mausoléu passou a ser usada como sinônimo de túmulos grandiosos a partir deste ponto. Artemísia II não chegou a ver a construção finalizada, pois faleceu antes do término da obra. A tumba de Mausolo permaneceu intacta por cerca de 1.500 anos, mas foi gradualmente destruída por diversos eventos. Terremotos que atingiram a região entre os séculos XI e XV resultaram na queda do monumento, e as pedras remanescentes foram utilizadas na construção de casas e do Castelo de São Pedro, nas proximidades. Os vestígios do Mausoléu de Halicarnasso foram descobertos em 1856 e algumas peças que sobreviveram à destruição foram levadas para o Museu Britânico, onde estão em exibição. No local onde a estrutura original ficava, restam apenas pedras e partes das colunas, mas as ruínas ainda atraem visitantes. Colosso de Rhodes. Temos diante de nós mais uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes era uma imponente estátua construída na Grécia, perto do mar Mediterrâneo. O escultor Carés de Lindos levou mais de 10 anos para finalizar o monumento. Começou em 292 a.C. e só terminou em 280 a.C. Com 30 metros de altura e aproximadamente 70 toneladas, a estátua servia como entrada para a ilha de Rhodes e representava o deus do sol, Hélios. De acordo com alguns historiadores, as pernas do colosso ligavam as margens do canal. Em uma das mãos, havia um farol para iluminar. Apesar de ser uma obra magnífica, o Colosso de Rhodes teve uma existência breve de apenas 55 anos. Um grande terremoto lançou a estátua ao fundo do mar. Sem condições de reerguê-la, os gregos a deixaram esquecida. Ela foi redescoberta apenas no século VII, quando os árabes invadiram a região e decidiram vendê-la como sucata. Para transportar a colossal estátua, foram necessários mais de 900 camelôs. O monumento foi erguido em homenagem à retirada das tropas de Demétrio, que herdou parte da Grécia de Alexandre, o Grande. O imperador macedônio tentou conquistar a região, mas foi derrotado.
As armas abandonadas pelos macedônios foram usadas na construção da estátua. Segundo alguns especialistas, após a conclusão da obra, Cares ficou desiludido com a falta de reconhecimento público e acabou tirando sua própria vida por desgosto. Recentemente, a arqueóloga alemã Ursula Wedder afirmou que a estátua estava situada no Monte Smith, e não no Porto. No entanto, sua teoria ainda não é amplamente aceita, pois ela precisa encontrar mais provas nas escavações ao redor do monte. O artista alemão Gert Hoff planeja reconstruir o Colosso de Rhodes com uma altura de até 100 metros. A data de conclusão ainda é incerta, mas estima-se que o custo será de 200 milhões de euros. O Farol de Alexandria. A magnífica maravilha do mundo antigo foi construída para ajudar os barcos a entrarem no porto e alertar os marinheiros sobre a proximidade da costa. Ptolomeu mandou construir o Farol de Alexandria. Situado na ilha de Faros, esse farol inspirou o nome de todas as estruturas semelhantes que surgiram depois. A construção, finalizada em 280 a.C., foi supervisionada pelo arquiteto grego Sóstrato de Cnido. Depois que a construção foi concluída, a imponência do farol impressionou a todos. O Farol de Alexandria alcançava aproximadamente 150 metros de altura e era erguido sobre uma base quadrada, que sustentava uma torre octogonal feita de mármore. No topo dessa torre, havia uma chama que permanecia acesa continuamente, servindo como elemento essencial do farol. Além disso, no cume da estrutura, estava uma estátua de Poseidon, o deus grego dos mares. O farol foi erguido com pedras de granito claro, revestido com mármore e calcário, o que lhe conferia uma beleza marcante. Para unir os blocos de pedra, foi utilizada uma liga reforçada com chumbo derretido e uma forma primitiva de cimento, feita da mistura de resina com calcário. A área onde se encontrava a chama era cercada por espelhos, e acredita-se que também havia chumbo, que ajudava a refletir a luz. O brilho da chama era visível a até 50 quilômetros de distância. Essa impressionante e grandiosa construção foi por muito tempo a mais alta feita pelo ser humano. No entanto, em 1375, um forte terremoto devastou a ilha de Faros, destruindo o Farol de Alexandria. Posteriormente, em 1480, as pedras remanescentes da estrutura original foram utilizadas para construir um forte, que ainda existe no local onde estava o farol. Em 1994, uma equipe de arqueólogos mergulhadores descobriu restos arqueológicos que incluíam blocos de pedra e estátuas do farol. Acrópolis de Atenas. O termo acrópole, traduzido diretamente do grego, significa cidade alta. Esse conceito era comum na maioria das cidades gregas, servindo tanto para a defesa quanto como local de cultos religiosos importantes. A Acrópole de Atenas, localizada em uma posição estratégica que oferece uma vista panorâmica da cidade, é o sítio mais significativo e célebre de toda a Grécia. Ela está situada no topo de uma colina, a 156 metros acima do nível do mar, sendo visível de diversos pontos da cidade. Embora tenha sido destruída e saqueada em diversas ocasiões ao longo dos séculos, após a independência da Grécia, as ruínas remanescentes foram restauradas. Ao visitar a Acrópole, é possível contemplar suas ruínas e, com um pouco de imaginação, reviver a época de maior esplendor da Grécia Antiga. A Acrópole de Atenas é o lar de alguns dos monumentos mais icônicos da Grécia Clássica, como o Partenon, o Erechtheion, o Templo de Atena Niké e o Propileu, que são considerados algumas das construções mais impressionantes. O Partenon é a construção principal do complexo arquitetônico da Acrópole e é um símbolo da beleza da arquitetura clássica da Grécia Antiga. Erguido entre 447 e 432 a.C., essa magnífica edificação dórica foi projetada para abrigar uma grande estátua de Atena Partenos, feita de madeira, marfim e ouro, com 12 metros de altura. Propileu foi construído entre 437 e 432 a.C. O Propileu servia como a entrada monumental da Acrópole. Esse edifício retangular central era decorado com colunas dóricas e possuía 5 portas de acesso com funções distintas, além de 2 alas laterais. Erechtheion foi construído entre 420 e 406 a.C. O Erechtheion é um templo jônico localizado no ponto mais sagrado da Acrópole, onde a deusa Atena fez surgir a primeira oliveira da Grécia. A característica mais impressionante do Erechtheion é a Galeria Sul,
sustentada por 6 colunas femininas conhecidas como cariátides. As colunas na Acrópole são réplicas. As originais estão preservadas no novo Museu da Acrópole. Templo de Atena Nike é situado na ala sul do Propileu. O Templo de Atena Nike foi erguido em 420 a.C. para celebrar a vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Salamina. Esse pequeno templo jônico abrigava uma estátua de Atena Nike, simbolizando a vitória, e suas asas foram cortadas para que ela não pudesse deixar Atenas. Ao longo da história, a Acrópole de Atenas foi sujeita a vários danos, incluindo destruição, incêndios, saques, bombardeios e terremotos. Hoje em dia, grande parte dos monumentos encontra-se em ruínas, mas ainda é possível apreciar a imponência do local. Templo de Karnak. O Templo de Karnak é inegavelmente um dos símbolos mais emblemáticos do Egito e uma das construções arquitetônicas mais impressionantes do mundo. Com uma história que se estende por milhares de anos, ele resistiu aos desafios do tempo e à interferência humana, atravessando várias gerações e permanecendo de pé, resplandecendo com sua rica herança no terreno da antiga Tebas. O complexo é uma extensa área ao ar livre que também abriga o Museu ao Ar Livre de Karnak. Considerado o segundo local mais visitado do Egito, é superado apenas pelo complexo das Pirâmides de Gizé, próximo ao Cairo, em número de visitantes. Embora o auge de sua importância tenha ocorrido durante o Novo Império, faraós como Hatshepsut, Tutmose III, Seti I e Ramsés II realizaram importantes acréscimos ao complexo. A construção prosseguiu durante o período greco-romano com Ptolomeu, os romanos e os primeiros cristãos, que também contribuíram para a história de Karnak. A construção durou entre os anos 1971 a.C. e o ano 30 d.C. Karnak é formado por 3 complexos principais: o recinto de Amon-Ra, o recinto de Mut e o recinto de Montu. Contudo, para a maioria dos turistas, o recinto de Amon-Ra é o mais impressionante e completo, com uma arquitetura única que se destaca em comparação com qualquer outro local no Egito. Um destaque famoso de Karnak é o grande salão hipóstilo no recinto de Amon-Ra, um salão de 5.000 metros quadrados com 134 colunas imponentes dispostas em 16 fileiras. 122 dessas colunas têm 10 metros de altura, enquanto as outras 12 alcançam 21 metros de altura, com um diâmetro superior a 3 metros. Estima-se que as arquitraves no topo dessas colunas pesem 70 toneladas. Supõe-se que elas tenham sido elevadas a tais alturas utilizando alavancas, o que seria um processo extremamente demorado e exigiria grande equilíbrio para alcançar tais elevações. Uma teoria alternativa sobre como essas pedras foram movidas sugere que grandes rampas de areia, lama, tijolo ou pedra foram construídas, e as pedras foram então arrastadas por essas rampas. Se tivessem usado pedra para as rampas, poderiam ter utilizado muito menos material. Presumivelmente, o topo das rampas teria usado trilhos de madeira ou paralelepípedos para puxar as partes da construção. Nos dias atuais, o Templo de Karnak oferece um espetáculo de som e luz em diversos idiomas. As apresentações ocorrem 3 vezes por noite. Via Ápia. Iniciada em 312 a.C., a construção da Via Ápia Antiga foi concluída em menos de 50 anos. Sobre seus paralelepípedos sólidos, a história teve seu desfile impressionante e incansável de eventos, destinados a serem esquecidos, lembrados e reinterpretados. A Via Ápia foi a principal rota do Império Romano e era chamada de Regina Viarum, traduzindo para o português, Rainha das Estradas. A construção da Via Ápia tinha como objetivo facilitar o deslocamento dos soldados romanos e o comércio. Inicialmente, a estrada foi projetada para ligar Roma a Capua, mas foi posteriormente estendida até Brindisi. A Via Ápia teve um papel crucial tanto no comércio quanto nas operações militares. Foi na Via Ápia que Espartaco e seus gladiadores rebeldes foram crucificados em 71 a.C., e segundo a Bíblia, onde Pedro, o apóstolo, encontrou Cristo ressuscitado e perguntou: Senhor, para onde vais? E onde centenas de milhares de mortos de Roma foram enterrados em catacumbas e monumentos funerários ao longo de suas margens. Existem sepultamentos que datam dos primórdios de Roma. No entanto, alguns dos cemitérios mais bem conservados e fascinantes são os primeiros cemitérios cristãos. Embora os corpos não estejam mais presentes, os corredores escuros e tortuosos criam uma atmosfera sombria que atrai os visitantes desses monumentos históricos intrigantes.
As catacumbas de San Callisto, San Sebastiano e Domitila são exemplos notáveis em Roma, que nos ajudam a entender a relevância do cristianismo na antiga Roma. Entretanto, como é comum na história romana, o cristianismo não é a única religião significativa. Nas necrópolis que se estendem além das antigas muralhas de Roma, também se encontram importantes vestígios da história judaica. Com uma visita guiada às catacumbas judaicas e à antiga Via Ápia, os visitantes têm a oportunidade de explorar as catacumbas judaicas de Vigna Randonini. Modestas e isoladas, essas catacumbas refletem a relativa pobreza da comunidade judaica romana e seu desejo de evitar os costumes de cremação que eram comuns nas tradições romanas e gregas. Os aquedutos romanos são ícones do Império Romano, espalhados por toda a Europa e além. Portanto, poucas coisas são tão espetaculares quanto ver esses impressionantes remanescentes ao longo da Rainha das Estradas. No Parque dos Aquedutos, que se estende por 240 hectares ao sul da Cidade Eterna, encontram-se 2 aquedutos principais. Um deles foi acrescentado no século XIX, enquanto o outro remonta ao século I. Ambos permanecem notavelmente bem preservados, comprovando a durabilidade da engenharia romana. Talvez o Parque dos Aquedutos lhe pareça familiar. Para os amantes do cinema, isso pode ser devido à cena de abertura do clássico filme La Dolce Vita de Federico Fellini, que foi filmada nesse trecho do campo romano.